Uma cordial saudação a todos vocês que hoje se juntam a essa maravilhosa transmissão, essa nova transmissão da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Nos dá alegria saudá-los, também a todos os irmãos e irmãs em todas as sedes da Igreja ao redor do mundo e também a todos que hoje se juntam pela primeira vez à nossa transmissão. E vamos, entre todos, dar a glória, a honra e a exaltação ao nosso Deus. Também saudar a todos os irmãos que nos encontram aqui na igreja de Weston, no sul da Flórida. Vamos orar ao nosso Deus como uma só igreja, como uma só congregação. E vamos dar a honra a Ele por a sua manifestação e peçamos a tua presença em nossas vidas. Oremos, Senhor dos céus, poderoso, maravilhoso, santo, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Tu eres Deus, Tu és Rei, Tu és o Deus de glória, de maravilhas, que tudo faz, que tudo pode. Poderoso e gigante, como dizia o profeta Jeremias, eres Tu, nosso Deus, em quem confiamos, em quem temos encontrado a paz, o gozo e a felicidade. Como no louvar-Te, como no exaltar-Te, como no adorar-Te, Senhor, como no nos congregar em torno a Ti, para aprender de Seus caminhos, para fazer a Sua vontade, para ir conforme a sua vontade e assim alcançar a vida eterna. Te pedimos, Senhor, que se agrade dessa nossa reunião, que nos olhes desde o alto com bons olhos e desça com teu poder, nos enchas com a tua presença, com teu gozo, com tua alegria, nos liberte, Senhor, com teu poder maravilhoso. E esteja no meio de sua congregação, Senhor, e abençoe todos os irmãos a nível mundial. Abençoa a todos que estamos aqui congregados e conectados nesses meios eletrônicos e tecnológico que nos tem entregado, porque sabe que temos um coração entregado a Ti, para Te dar-te glória, para Te dar-te exaltação. Manifesta-te, Senhor, no meio de nós, e agrade-se, Senhor, na nossa reunião, e Te pedimos e expressamos, Pai, no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que a glória e a exaltação seja sempre o nome do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo número 11, livro de Hebreus, capítulo 11, capítulo que nos fala sobre a fé. Convidamos vocês que leiam o capítulo por inteiro em suas casas. Aqui leremos só uma parte e vamos ler todos juntos, todos os versículos. Vamos ler como uma só pessoa, como uma só congregação, para dar a glória ao nosso Rei. Diz o versículo número 1, para a glória do nosso Deus. Ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada e a prova convincente do que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Diz o versículo 3, lemos todos. Pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho sobre suas ofertas, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladou, e antes de sua trasladação, teve testemunho de haver agradado a Deus. Que maravilhoso, irmãos! Que Deus diga o mesmo de nós, que tenhamos esse testemunho de agradar a Deus. Bendito nosso Deus, diz o versículo 6. Sem fé, impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi advertido por Deus sobre as coisas que não se viam, com reverência, preparou uma arca para a salvação de sua casa, e por essa fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber como herança e saiu sem saber para onde iria. Pela fé, habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Louvores e glórias a nosso Deus. Pode sentar, irmãos, irmãs. Que maravilhosos versículos que encontramos desses homens de Deus,
porque creram em Deus, porque viram essa amostra de que quem segue a Deus alcança o triunfo e a vitória. Por isso temos que ter valor e fé em nossas vidas. Por isso cantemos ao nosso Deus o hino que leva por título essa mesma expressão, essa mesma frase, valor e fé. Hino 93. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Que sempre a glória e a honra seja a nosso Deus. Sabemos que confiando no nosso Criador, Ele sempre nos dará triunfo e a vitória. Bendito nosso Deus. Uma irmã da igreja testificava esses dias. Ela por muitos anos sofria com problemas renais no rim esquerdo e ela por muito tempo não conseguia dormir. O Senhor lhe dizia em profecia que não se preocupasse, que Ele estaria fazendo um milagre, uma obra nela, que estaria surpreendendo. E ela era muito constante na igreja, muito disposta, orava muito nos dias de estudo bíblico e recordava a Deus das suas promessas. E no dia que chegou o tempo de Deus, Ele se manifestou. E no final do estudo bíblico, no momento da oração, ela via que chegava 2 médicos ao seu lado, e um colocava as mãos e tirava um órgão, e o outro colocava um órgão novo. E a irmã, depois dessa visão, ficou muito comovida e chorava e dizia: Senhor, obrigado, porque está me dando essa resposta que vai me curar, que está fazendo uma obra em mim. Para sua surpresa, aos poucos dias, do lado esquerdo as dores passaram e ela foi ao médico e ela verificou que os problemas do rim se acabaram. Bendito o nome do nosso Deus, glórias ao Senhor, que faz milagres, maravilhas, grandezas, em quem cremos. E você que hoje vem pela primeira vez, te apresentamos esse Deus vivo e de poder. Não é um Deus que é uma imagem, uma lenda, mas um Deus real, um Deus verdadeiro que se manifesta conforme a Bíblia nos ensina, através de sonhos, de visões e especialmente em profecias. Hoje você vai viver essa experiência maravilhosa com Deus, a coisa mais linda que nós levamos na igreja, a paz
e o gozo que Deus nos dá nessa igreja. Bendito nosso Deus. E se quer conhecer mais de nós, te convidamos também que visite nossa página na internet www.idmji.org. Ali vai encontrar os endereços da igreja no mais de 60 lugares ou países onde a igreja se encontra distribuída, mais ou menos em 1.500 lugares, onde se pode visitar e os seus parentes, seus amigos, para que todos possam conhecer desse Deus vivo e de poder. E também convidar a todos, não somente se juntar às nossas transmissões, mas para que também se inscrevam em nossos canais oficiais da igreja. O canal também oficial da nossa irmã Maria Luísa Piraquive, ali encontra ensinamentos, testemunhos, meditações, e todos os dias estamos ali desfrutando dessas maravilhas que Deus nos dá no meio da sua igreja. Louvado o nome do Senhor. Por isso cantemos a Deus um outro hino, irmãos e irmãs, porque somos importantes para Deus, porque Ele não quer nos dar vida eterna, Ele quer se manifestar em nossas vidas. Cantemos o hino 241, que tem como título Eu Sei que Cristo Me Ama. Sempre o louvor seja em nome do nosso Criador. É maravilhoso cantar a Deus. E ultimamente temos aprendido com a nossa irmã Maria Luísa de como cantar a Deus, de como Deus nos liberta. Por isso cantemos mais um hino, o hino 244, que leva por título Nossa Fortaleza. Hino 244. Nuestra fortaleza
exaltado seja para sempre, por todo o tempo, por todos os séculos, a rocha da eternidade, nosso Deus, nossa fortaleza, nosso amparo, nosso refúgio. Achamos paz e gozo e segurança e temos muitas coisas que agradecer a esse Deus maravilhoso. Convido a todos que fiquemos de pé e vamos orar a esse Deus por todas as suas maravilhas, por todas as suas bondades. Vamos agradecer a Ele com todo o nosso coração. E também vamos pedir pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos a Deus e digamos: Senhor dos céus, maravilhoso e santo, Rei de poder, Rei de grandezas, Tu és onipotente, Tu és maravilhoso, é nosso refúgio, baluarte. Nos sentimos, Senhor, agradecidos contigo por Tua bondade, por Tuas maravilhas, porque Tu nos tem concedido esse privilégio de poder conhecer-te, de estar em Seus caminhos, esse caminho do Evangelho, esse caminho de justiça, que nos leva e nos conduzem à vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa manifestação maravilhosa do Espírito Santo, através do qual Tu nos dá paz, gozo, felicidade diante de tudo, mudando nossas vidas, nossas almas, nosso ser, porque Tu és a fonte de vida eterna, a fonte de água viva, a água que limpa, porque se manifesta no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque tudo nos dá, tudo nos provê, que Tu nos sustenta, Senhor, nos leva adiante. Tu és a nossa fortaleza, como cantávamos, Senhor. Tu nos sustenta, Senhor, com as Suas obras, com as Suas maravilhas. Te louvamos, Te exaltamos, Te bendizemos e também queremos, Senhor, honrar-Te com os dízimos e com as ofertas, e Te pedimos que Tu nos olhes com bons olhos e se agrada de nós, e que Tu possas também, Senhor, estender as Suas igrejas, Seu Evangelho em meio às nações, para que muitos mais possam conhecer da Sua existência, do Teu poder, de Sua manifestação. Tudo Te pedimos, Senhor, e tudo Te expressamos no nome glorioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que a glória e a honra e o louvor seja sempre o nome do nosso Deus. Cantemos a Ele também o coro número 133, que tem como título Com Fé Marchemos. Coro 133. Honra e louvores, exaltação ao nosso Deus. Cantemos outro maravilhoso coro e contamos com toda a alma, com todo o nosso ser. Coro 169, grande é o Senhor.
sempre a glória e louvor seja o nome do nosso Deus. Cantávamos um coro que dizia, com fé marchemos, e tem uma pessoa que nos inspira há mais de 60 anos, porque tem marchado com fé e tem entregado a sua vida a Deus, e nos deixa um exemplo a seguir para também agradarmos ao nosso Pai Celestial. Por isso é com muita felicidade, lhes deixo agora com a nossa querida irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Muy buenas Bom días. dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos e irmãs que vão nos ver neste ensinamento. Uma bênção do céu para todos vocês. Que nosso Deus esteja sempre atento às nossas orações, ou quando lhe invocamos, ou quando lhe cantamos, quando precisamos dele, que é todos os dias de nossa vida, e que ele esteja atento a nós, assim como diz sua palavra em uns salmos. O Senhor faz essas promessas maravilhosas, nos diz, em uns salmos diz, invoca-me no dia da angústia. Te ouvirei e tu me honrarás. Essa é uma promessa maravilhosa. Hoje, nós desejamos que nosso Deus e nosso Pai esteja sempre olhando-nos, observando-nos e escutando-nos. Tudo que fazemos e dizemos para Ele, porque o fazemos com todo o nosso coração, porque conhecemos a este Deus vivo e de poder, a esse Deus maravilhoso, e estamos seguindo este caminho e nos encontramos com a paz, a felicidade, com a verdadeira alegria e a felicidade que o mundo não oferece às pessoas, mas que Deus sim nos dá essa felicidade e essa paz que tanto precisamos. E Deus nos consola também. Portanto, que andar na mão de Deus é o mais formoso que nós podemos ter. E o dia de hoje, pois, é um dia a mais em nossas vidas. E um dia a mais com Deus. Andar com o Senhor, andar na mão de Deus. O Senhor abençoa também a todos os irmãos que estão comigo no dia de hoje. E podem sentar-se, tomar assento. E vamos abrir a Bíblia em nossa história maravilhosa. A história maravilhosa do começo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja que foi profetizada pelos profetas na antiguidade, quando o Senhor falou por eles, dando as boas novas para o futuro ou para os dias posteriores, que o Senhor estaria conformando a sua igreja e que enviaria o Salvador, que enviaria o precursor da salvação, que estaria enviando o anjo do Senhor, o enviado de Deus, e o enviaria para que ele formasse um povo verdadeiramente santo, que servisse a Deus e que louvasse seu nome, e um povo que fizesse a vontade de Deus, que cumprisse seus mandamentos. Essas eram as promessas que o Senhor falava por seus profetas e profecias e promessas que se cumpriram com o tempo. É por isso que faz mais de 2000 anos para cá, a humanidade, alguns, os que creram, os que aproveitaram o tempo, desfrutaram. E nós hoje também estamos desfrutando dessa maravilhosa promessa de nosso Deus, de enviar seu Salvador, de formar seu povo, de enviar o Espírito Santo, assim como essa promessa maravilhosa que está em Joel 2:28, creio que é,
onde diz que ele estaria nestes tempos posteriores enviando o seu Espírito Santo, enviando o maravilhoso dom da profecia, que as pessoas veriam visões, teriam sonhos e que teria essa grande manifestação em sua obra maravilhosa, em seu povo que ele estaria formando, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com a pregação do verdadeiro evangelho do Senhor. E isso nós estamos desfrutando hoje e desfrutaram muitas pessoas que já foram à presença de Deus, mas que aqui estamos nós também, desfrutando deste Deus, que é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. O Deus que nunca muda, que é o mesmo e se manifesta entre nós. Nós, então, aqui estamos lendo esta história, e aqui já praticamente são os últimos capítulos, já fala a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Por isso aqui, pois, vamos seguir lendo a continuação do que lemos no ensinamento passado, onde está Paulo, ali onde ele está preso e o tem detido diante de personagens daquele tempo do governo, tanto do governo judeu quanto do governo romano. Está ali Paulo diante de todos eles, mas Deus estava com ele. E Deus o estava ajudando, o estava guardando. Portanto, que vamos seguir lendo esta história. E hoje nos corresponde no capítulo 24 de Atos. E estaremos lendo do 1 ao 27 do capítulo 24 de Atos. E continua a história, porque aqui nos versos do ensinamento passado, diz que Paulo tinham-no enviado diante de Félix, o governador, e uma vez que Félix o ouviu, pois ele não viu que tivesse um delito tão grave como para condenar à morte o apóstolo Paulo. Mas, diz aqui no capítulo 24, diz, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns dos anciãos, e um certo orador chamado Tértulo, e apresentaram demanda perante o governador contra Paulo. Todos estes personagens estavam testemunhando contra Paulo. O 2, e quando este foi chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, visto que por ti gozamos de grande paz, e por tua prudência muitas reformas são realizadas em benefício desta nação, ó excelentíssimo Félix, nós o reconhecemos em todo o tempo e em todo lugar com toda a gratidão. Mas para não te incomodar por mais tempo, rogo-te que nos ouças brevemente conforme tua equidade. Porque temos achado que este homem, estava referindo-se a Paulo, que este homem é uma praga e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos. Pobre o apóstolo Paulo do que o acusavam. Mas aqui é o que nós, à medida que vamos lendo, não é somente lê-lo como uma história ou como um acontecimento de um fato que viveu uma pessoa, senão mais bem, como que nós também, que estamos hoje seguindo o caminho do Senhor, e que seguramente nos encontraremos no caminho com pessoas que não estão de acordo com a doutrina, que não creem, e seguramente vamos ter alguns inimigos também que desejarão nos fazer mal ou nos prejudicar de uma ou outra forma para poder se vingar pela contradição ou por estes assuntos doutrinais. E então nós também devemos nos colocar como no lugar do apóstolo, ali diante daqueles personagens governantes. E Paulo, naquele momento, era um homem fraco na maneira que ele não tinha voz, nem voto, nem autoridade contra estes governantes.
Então, tinha fraqueza nele. Tinha que submeter-se a todas as humilhações e a todas aquelas injúrias e calúnias que o acusavam. E ele não podia fazer nada senão estar aí esperando em Deus. Bendito é o Senhor, que agradecemos quando temos a Deus, o Deus vivente, em algum momento da vida, em algum perigo que nós tenhamos, buscamos ao nosso Deus, ou confiamos no Senhor, que Ele está aí próximo de nós, nos guardará e nos protegerá. Então, assim, dessa maneira, nós vamos estar lendo, como se nós estivéssemos ali, ou como se retrocedêssemos no tempo e estivéssemos com o apóstolo Paulo, vendo tudo que faziam ou diziam contra ele, mas também a maneira como Deus estava ali também ajudando a ele para que fosse protegido e guardado dessas pessoas ruins. Aqui no verso 6, diz, na acusação que faz a Paulo, diz, o qual também tentou profanar o templo. Então julgavam a Paulo que ele tinha tentado profanar o templo. E depois de prendê-lo, quisemos julgá-lo conforme nossa lei, quer dizer, a lei de Moisés. Mas, apresentando-se o tribuno Lícias, com grande violência o tirou de nossas mãos, mandando que seus acusadores viessem a ti. Tu mesmo, se o interrogares, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também se uniam à acusação, assegurando que essas coisas eram assim, ou seja, prestavam-se a serem falsas testemunhas e estar testemunhando falsamente contra Paulo. O 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse, respondeu: sabendo que já faz muitos anos que és juiz desta nação, farei minha defesa com bom ânimo. Como tu podes assegurar-te, não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. Aqui está Paulo defendendo-se. E nem no templo, nem nas sinagogas, tampouco na cidade, me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo. Nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Porém, confesso-te isso, que, segundo o caminho a que chamam seita, assim dou culto ao Deus de meus pais. Ele aqui estava enaltecendo e referindo-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele diz, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, por estar pregando o Evangelho da salvação, diz assim, nesse caminho, nisso que eu estou ensinando, nessas seitas, dou culto ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, a qual eles mesmos também abrigam, de que haverá ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Paulo aqui, com astúcia, está ensinando que na lei ensinava-se que haveria ressurreição dos mortos, e ele estava afirmando que também ele estava ensinando a verdade, a doutrina, do que dizia a lei, do que Deus dizia nos livros dos profetas também, porque a palavra do Senhor está aí escrita nos livros dos profetas, nos salmos e nos livros de Moisés estão as promessas também. E eles, pois, como nunca haviam lido, não compreendiam, senão que estavam limitados por suas tradições somente. Viviam disso, das tradições e do que as pessoas dissessem. Paulo lia as Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, ensinando o Evangelho verdadeiro, ele conectava realmente a lei de Moisés com o Evangelho e percebia que era uma mesma coisa, mas tem que ter um entendimento claro e uma inteligência para poder compreender essa doutrina pura e verdadeira que está escrita não somente nos livros de Moisés, senão também no Evangelho, está ratificando tudo que Deus
disse na antiguidade, e o que Deus prometeu, e o que Deus ensinava que o homem praticasse, que cumprisse sua palavra. Mas as pessoas, os seres, quiseram inventar-se tradições, religiões, costumes, rituais, muitas coisas, muitos ritos, inventá-los à conveniência deles e abandonar a verdadeira palavra do Senhor. É por isso que, quando o Senhor Jesus Cristo os estava pregando o Evangelho e dizia-lhes: vocês ignoram as Escrituras, vocês não leram as Escrituras? Não leram em Moisés, quando ele fala isso ou aquilo? O Senhor sempre lhes dizia: ignorais as Escrituras. Tudo está escrito. Tudo está ali na palavra de Deus. Mas vocês, como não leram, não descobriram. Por isso duvidam, por isso não creem, e por isso estão rejeitando a palavra do Senhor. Naquele tempo, a palavra de Cristo Jesus, aqui do que estamos lendo, desprezando a palavra ou o ensinamento do apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que Deus a usou e a escolheu para pregar seu evangelho. Evangelho que nós encontramos no Antigo Testamento. É assim como Paulo, dessa maneira, ele começa a ligar uma coisa com a outra e a dar a explicação. E aqui no verso 16 diz: por isso eu me exercito constantemente para conservar uma consciência irrepreensível, diz Paulo, diante de Deus e perante os homens. Mas depois de alguns anos, vim trazer esmolas e apresentar ofertas à minha nação. Estava fazendo isso quando uns judeus da Ásia acharam-me purificado no templo, não com tumulto nem com alvoroço. Eles deveriam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivesse algo contra mim. Ou estes mesmos digam se acharam em mim algum delito quando compareci perante o sinédrio, a não ser este grito que, estando no meio deles, clamei acerca da ressurreição dos mortos. Sou julgado hoje perante vós. Ele está se defendendo e os está dizendo o que ele estava pregando e o que estava ensinando, para que estes personagens, estes governantes, percebessem que ele não estava ensinando seitas, senão que estava era realmente falando e esclarecendo a verdade de Deus e destacando Deus primeiro. Era o que ele fazia. E no verso 22 diz: então Félix, após ouvir todas estas coisas, estando mais bem informado deste caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o tribuno Lísias, decidirei vosso assunto. E mandou o centurião que guardasse a Paulo, mas que lhe concedesse alguma liberdade, e que não impedisse que nenhum de seus servos o servisse ou viesse a ele. Aqui vemos como Deus tocou o coração desse personagem e tocou-lhe o coração de tal maneira que esse governante deu a ordem que tinham que tratar muito bem a Paulo e que tinham que atendê-lo e que tinham, pois, que servi-lo e dar-lhe, pois, o necessário e que tinham que esperar porque ele não via que essas acusações tivessem algum fundamento e que realmente ele merecesse uma pena de morte, que era o que eles, os judeus, queriam e pediam para Paulo. Então, aqui vemos Deus guardando e protegendo de alguma maneira, usando a estes personagens. Assim é como trabalha nosso Deus. Deus trabalha e nos guarda e nos protege dos momentos difíceis em nossas vidas que nós possamos viver, momentos difíceis de tribulação, de angústia, de perigo. E nesses momentos, Deus usa qualquer instrumento. Ele pode usar as mesmas pessoas do mundo. Usa-os para nos dar as bênçãos, para proteger-nos, para guardar-nos, para livrar-nos de algum contratempo ou também da morte, quem sabe. Então, Deus está aí, ajudando-nos sempre. Por isso, nós não devemos duvidar, nem ter medo, nem angústia, senão confiar em Deus.
Sempre temos que confiar e crer e esperar no Senhor, porque assim vocês vejam ou se veem em algum perigo, em algum lugar onde você diz, não, aqui neste lugar não há pessoas, não há ninguém, estou em perigo, aqui morrerei, aqui vou perecer. Quem vai me ajudar se aqui estou só? Ninguém me vê. Isso é o que um pensa e um crê. Mas nós, se confiamos no poder de Deus e que para Deus tudo é possível, não devemos duvidar, mesmo que nos encontremos por aí num deserto ou por lá em uma selva, sozinhos. Não desconfiemos de que Deus não vai nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Ele pode ajudar-nos porque são os exemplos que nós temos lido aqui na Bíblia, por exemplo, quando Elias, o profeta, escondeu-se lá em uma cova porque ele queria morrer, porque o procuravam para matá-lo e queria morrer. E foi-se a essa cova e disse, não vou comer, não vou beber até que eu morra de fome. O que fez Deus? Diz que enviou um corvo para que levasse comida para ele. Isso são coisas que não costumam acontecer na vida real. Isso não acontece na vida real. Mas para Deus não há nada impossível e aconteceu. Também Deus pode fazer aparecer um anjo, por exemplo, aparecer alguém ali nesse deserto para ajudar a pessoa, para ajudar a seu filho ou a sua filha que está em perigo, que está a ponto de perecer. O Senhor se vale de tudo o que Ele quer, da mesma natureza, dos mesmos animais, dos seres humanos, das circunstâncias. Deus se vale para ajudar a seus filhos, para salvá-los, para cuidá-los, protegê-los. Usa as pessoas do mundo, usa os mesmos que dizem ser inimigos, usa-os para ajudar e para abençoar a seus crentes. Aí é onde nós temos que ter a confiança em Deus. Muitas vezes o Senhor diz a uma pessoa, tu não confias. A pessoa vive a vida, vem à igreja, recebe profecia, Deus lhe faz promessas e, de repente, qualquer dia, então, essa pessoa sofreu um contratempo, um acidente, algo de vida ou morte e se descontrola, se angustia, começa a sofrer, começa a chorar e a desesperar-se. Nesse momento perde a fé, perde a confiança em Deus, vê que tudo é impossível, que é difícil. Não há nada difícil para Deus. Não tem que perder a confiança no Senhor. Assim como diz as pessoas, estou entre a espada e a parede. Não há nada o que fazer? Sim, tem muito o que fazer. Para Deus não há nada difícil. Fazer desaparecer as coisas, fazer que apareça pessoas ali para ajudar. Assim como aconteceu, por exemplo, a Eliseu com o servo, quando viu que que tinha um exército que vinha contra eles, e o servo de Eliseu estava angustiado porque ele via a morte aí próxima. E Eliseu lhe disse ao Senhor, Senhor, abre os olhos a este servo, porque está angustiado, está preocupado, assustado, sente-se só, crê que esses exércitos que vêm a rodear-nos, fazer mal ao povo de Israel, vem contra nós, e até aqui é a nossa vida, até aqui chegamos, e a morte é a que espreita. Abre os olhos dele e diz que o Senhor abriu os olhos do servo. De repente viu que havia um pouco de exército ao seu redor que os estava protegendo. E assim faz Deus, assim fez Deus. Desde o princípio, tudo o que nós lemos na Bíblia, todos estes escritos, de todas as coisas boas, más, de todos os milagres, de todo o poder de Deus, a manifestação de Deus, tudo isso não ficou escrito em um livro como um conto, ou como um relato, ou como uma história, senão que tudo isso se vive no dia de hoje também. E nós vivemos e desfrutamos também da mão poderosa de Deus. E desfrutamos do amor e da misericórdia de Deus.
Portanto, que todas aquelas coisas impossíveis que Deus fez e que pareciam que eram coisas milagrosas, por magia, diz as pessoas às vezes, por magia, isso acontece hoje também com os filhos de Deus, com os crentes, com todos aqueles que seguem ao Senhor, que lhe buscam de coração. Deus está aí guardando-os das doenças, das necessidades, que se você está morrendo de fome, que não tem comida esse dia, não desconfie, porque Deus esse dia vai dar-lhe comida. Que se está nesse perigo de morte ali, que vai naufragar, não duvide, confie, que Deus fará algo e o salvará, o guardará, o protegerá. Mas o importante é que nós sejamos conscientes de buscar a Deus com todo o nosso coração. Que sejamos conscientes de seguir em frente neste caminho que Deus nos traçou. Aqui Deus traçou a Paulo este caminho e Deus disse a Paulo: tu tens que me servir e eu tenho para ti um trabalho muito importante que faças. Eu vou te dizer o que tens que fazer quando o Senhor diz que o derrubou do cavalo, que veio um relâmpago, que ele caiu do cavalo e ficou cego e ouviu a voz do Senhor: preciso de ti para um trabalho. E é assim como Paulo, Deus muda seu coração, ele se converte e segue o caminho do Senhor. E vemos aqui como Paulo dá sua vida pelo Senhor. Está ali como uma ovelha que vai ao matadouro, apresentando-se ou apresenta-o diante de todos os grandes governantes para que ele dê a pena de morte. Mas como o Senhor não queria que ele morresse ainda, senão que ainda lhe faltava fazer um pouco de trabalho, pois o Senhor tinha que guardá-lo e protegê-lo. Isso é o que faz nosso Deus, protegê-lo, porque não é o momento, porque a vida é de Deus e Ele é quem dá a vida e tira a vida. Então não era o momento dele, e por isso aqui Deus permitia que estes personagens, pois não lhe fizesse nenhum mal, senão que eles servissem e tinham que esperar. É assim como lemos aqui no verso 24, continua nossa leitura. No verso 24, e diz: alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, e ouvindo-o acerca da fé em Jesus Cristo. Aqui vemos como Paulo começou a testemunhar, a pregar-lhes ou falar a eles do reino dos céus, falar-lhes do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui não tinha medo, não teve medo. Ele sabia que estava diante de autoridades, que estava preso e que pela causa do Senhor era que ele provavelmente ia morrer. Mas ele não teve esse medo nem esse temor, senão que seguiu em frente, cumprindo com a ordem que Deus lhe dera. Tens que pregar o evangelho. Tens que falar de mim e testemunhar de mim em todos estes lugares. E em muitos lugares mais terá que testemunhar. Então, por isso, aqui ele, falando a estes personagens, lhes falou acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 25, dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix se atemorizou e disse: vai-te agora, mas quando tiver oportunidade te chamarei. Deu medo a este governante. Félix deu-lhe muito medo quando ouviu a palavra profunda do evangelho, quando Paulo lhe fala do juízo que Deus tem para toda a humanidade, das coisas boas ou ruins que as pessoas façam. Quando falou-lhe sobre a justiça de Deus, que tem que ser justos, atuar e viver a vida justa, reta e honesta, fazer as coisas bem, andar pelo caminho do bem, fazendo o bom. Tudo isso Paulo pregou a este Félix. E este Félix, seguramente sua consciência, disse-lhe: eu não estou fazendo assim,
Tudo que este homem me diz eu não tolero, não suporto. É muito forte. É muito forte o que ele diz. Então, por isso, diz que é melhor, disse-lhe que se calasse, que em outra oportunidade continuaria ouvindo-o, porque ele não tolerou aquela palavra verdadeira do Senhor que estava ali, ressoando na cabeça deste governante e em seu coração. Assim que ele disse-lhe, cala-te, espera, em outra oportunidade te falarei. E no verso 26 diz, esperava também com isso que Paulo lhe desse dinheiro para que eu soltasse. Ele estava esperando também, não é, o suborno? O suborno, mas como Paulo estava lhe pregando o evangelho, onde eu estava dizendo que tem que ser honestos, que tem que ser retos, que não tem que ser ambiciosos, nem cobiçosos, que não tem que fazer as coisas desonestamente. Então, já ele não tinha sequer lá como ia dizer a Paulo, bom, quanto dinheiro vais me dar e te solto? Deu-lhe vergonha e deu-lhe, e sua consciência também, o fez sentir que ele estava andando estes maus caminhos, que estava agindo e procedendo mal, e que com essa palavra e com esse ensinamento que estava lhe dando Paulo, pois ele não podia, já de nenhuma maneira, pedir-lhe o dinheiro. Então, como não pôde, diz, pelo que com frequência diz que esse personagem sempre pedia dinheiro, diz, leia o 26. Esperava também com isso que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que com frequência o chamava para conversar com ele. Sempre o chamava e falava com ele, esperando a oportunidade de que Paulo lhe oferecesse dinheiro para que o soltasse. Então aí estava a corrupção deste governante, que não estava fazendo as coisas retamente, não estava agindo com o justo, com o juízo, com a justiça, senão que estava querendo suborná-lo e tirar-lhe dinheiro para ele ter este proveito. São essas as coisas do homem do mundo. O homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, assim é como se comporta. E por acaso é somente naquele tempo que estamos aqui falando de 2000 anos atrás. Essa história passou mais ou menos há 2000 anos. Naquela época, veja o que já existia. Será que isso já acabou ou continua? Tudo isso nós vivemos hoje no mundo, nos países, país qualquer que seja, cidades, onde seja a cultura que seja, existe o suborno, existe o pedir dinheiro. O dinheiro, a ambição do dinheiro, faz que o coração se torne mau e que o coração seja danificado, de uma pessoa seja danificado por essa cobiça, por esse desejo de ter dinheiro e ter mais, e tirar das pessoas e pedir às pessoas. E realmente o governo ou não governa, as pessoas não vão governar com justiça, com juízo, se não é por ambição e porque lhe convém. Todas essas coisas o Senhor as reprovou sempre. Sempre desde que fez o homem tomou estes maus caminhos e Deus lhe tem ensinado de uma maneira ou de outra, ensinando-o na consciência, ensinando-o com os mandamentos, com a lei. E depois vem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e continua ensinando. Mas as pessoas do mundo não querem entender, não querem receber o ensinamento, não querem obedecer, não querem submeter-se à vontade de um Deus. E muitos preferem rejeitar a ideia de Deus. Dizem, Deus não existe. E que Deus não existe para mim, já minha consciência, posso fazer tudo o que quero. Então já muitos rejeitam porque o mundo continua assim, dessa maneira. Mas nosso Deus segue ensinando a seus filhos e, ao mesmo tempo, seus filhos seguem ensinando a todas as pessoas, a todos aqueles a quem se lhes apresenta uma oportunidade de ensinar-lhes o caminho verdadeiro, o caminho reto. E aqui, ainda que Paulo não quis
não quis deixar-se subornar, não porque Deus não lhe tenha revelado de que esse Félix queria dinheiro. Paulo não lhe deu dinheiro porque ele estava pregando a palavra reta, o evangelho correto, pregando sobre a justiça, sobre a retidão, sobre a honestidade. E ele sabia que Deus lhe ajudaria. Assim, sem dinheiro, Deus lhe ajudaria. Aqui no verso 27 diz, mas passados 2 anos. Quanto tempo ficou ali Paulo? Em prisões, detido por aquelas pessoas. Diz, passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Então, teve mudança de governo. E nessa mudança de governo diz, e querendo Félix conciliar-se com os judeus, deixou Paulo preso. Que maldade! A maldade é ali, como não pôde suborná-lo, como não pôde tirar dinheiro dele, e ele sabia que tinha que entregar o posto, entregar ao outro, e ele, para conciliar-se, para dizer que as pessoas estejam contentes com eles, diz que deixou Paulo preso. Quantas coisas nós vemos hoje em nosso meio em que vivemos, em nossos países? Quantas coisas nós vemos aqui semelhantes, onde os governos não fazem bem seu trabalho, senão que deixam-se levar pela cobiça e as ambições, por querer ter os primeiros lugares, estar nos lugares mais altos, por ser reverenciados ou admirados, por muitas circunstâncias, e deixa a justiça de um lado, deixa o agir e o atuar reto, justo e honesto, deixa tudo de lado, e ao mesmo tempo menospreza a Deus. Tudo isso acontece. Então as pessoas dirão, o que devemos fazer? Qual é a solução? Nós conhecemos o caminho do Senhor, agradecemos ao nosso Deus e estamos aqui na sua presença e somos privilegiados porque Deus nos fez um chamamento. E aqui estamos e Ele está nos ensinando o caminho reto a seguir, o caminho do bem. Pois temos que seguir por este caminho e ensinar a retidão. Primeiro vivê-la e praticá-la, e depois ensiná-la. E também com nosso exemplo as pessoas aprenderão, as pessoas viverão as coisas boas e justas. Por isso aqui, nessa vida do apóstolo Paulo, por isso nas epístolas que nós temos como Romanos, como Coríntios, e todas as epístolas a Timóteo, a Tito, encontramos todas as cartas que o apóstolo Paulo enviava às igrejas. E nessas cartas ele lhes dava testemunho da sua fraqueza. Por aí é um capítulo que fala da fraqueza do espinho, que ele tinha um espinho e que ele pedia a Deus tirar essa fraqueza, esse espinho. E o Senhor lhe dizia, não te preocupes, segue assim que eu estou contigo. Minha graça te basta. Então ele seguia. Mas ele sim as enumerava em algumas cartas que vamos ler aqui em Romanos 8. Ele fala aos irmãos e lhes conta a sua convicção, lhes conta como ele creu no Senhor, seguiu o caminho de Deus. Seguiu este caminho maravilhoso do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Romanos 8, que vamos ler aqui no verso 28, está Paulo narrando, por exemplo, experiências e também a doutrina que o Espírito Santo a ele lhe revelava. Porque Paulo, em toda a sua trajetória que teve de pregar o Evangelho, também conta que ele andou e esteve no deserto como 2 anos e ali Deus mesmo, o Senhor, lhe revelou a doutrina do Evangelho e logo ele veio e começou a pregar por todos os lugares, nos povoados, nas cidades, viajando pelo mar Mediterrâneo, viajando por muitas cidades e países, pregando o Evangelho que o Senhor tinha ensinado a ele e contando às pessoas suas experiências também e a doutrina que tinha aprendido do Senhor. E nós, isto que acabamos de ler aqui de Paulo, no capítulo 24,
Aqui em Romanos 8, por exemplo, vamos dizer que tudo o que é Romanos e Coríntios são a doutrina e as experiências e tudo que Deus deu a Paulo e tudo que ele fazia e tinha que enfrentar para ensinar as pessoas. Mas eu vou ler aqui uns pequenos, poucos versos, não pequenos, senão uns poucos versos. No verso 28 até o 39, lemos que diz o apóstolo, diz Paulo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. Então, ele está dizendo, os que amam a Deus, todas as coisas nos saem bem, porque Deus, ele está sempre conosco. Então, esteve Deus com Paulo ali diante daqueles governantes, no início. E ele é testemunha, mas ele aproveitou sempre o tempo de aprender, de que Deus lhe dava a revelação da doutrina, e ele a aprendia e a ensinava e confiava em Deus. E aqui no verso 29 ele diz, porque os que antes conheceu o Senhor, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele diz que ele, aos que antes conheceu, também os predestinou, diz Paulo. Paulo está incluído. Ele foi predestinado também. O Senhor conheceu a Paulo. Paulo conhece nosso Deus e percebe que Deus lhe faz um chamamento para que ele pregue. E ele aqui está dizendo que, conforme a imagem de seu Filho, todos aqueles que são predestinados, temos que ser como seu Filho, viver como ele, diz, a fim de que ele seja o primogênito. O Senhor Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, quer dizer, entre os crentes da igreja. E no verso 30 diz, e aos que predestinou Deus, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ele está dando esta explicação do Evangelho, onde diz que Deus predestina ou predestinou as pessoas, lhes chamou, lhes fez um chamamento, lhes justificou e logo lhes glorifica, com que lhes glorifica quando envia seu Espírito Santo, quando envia os dons espirituais. Aí veio a glória a todos estes crentes. E essa experiência hoje nós a vivemos também, porque o Senhor, até o dia de hoje, nos tem enviado também o Espírito Santo, nos tem dado dons espirituais, nos tem guardado e feito milagres e sinais e prodígios entre nós. E nós também podemos estar aqui neste grupo, nos sentimos neste grupo que está mencionando Paulo. Paulo pertenceu a este grupo, ele está falando, e nós também hoje, 2000 anos depois, também estamos desfrutando de todas essas bênçãos, de todo esse chamamento divino. Bendito é o nome do Senhor. E aqui segue Paulo narrando, diz Paulo, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso ele o dizia porque ele foi perseguido, iam matá-lo e o Senhor o guardava, o protegia, o levava em frente e diz, se quem contra nós, diz, se Deus é por nós, qual é o medo, a angústia ou o temor de que alguém venha a estar contra nós ou nos ameaçar? Se Deus está conosco, confiamos que Ele nos levará em frente. Tudo isso, Paulo, o que está dizendo nestes versos, são as experiências que ele viveu em sua vida com o Senhor. E no verso 32, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, quer dizer, nosso Deus, não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Claro que sim, nos dará. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem é o que condena? Cristo é quem morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. É aquele que, além de estar à direita de Deus, quer dizer, ao lado direito do Senhor, de Deus, também intercede por nós. Esse Jesus Cristo,
Isto que Paulo está aqui dizendo aos romanos, ele o viveu, primeiro, o experimentou, percebeu a mão de Deus em sua vida e a mão de Deus também em seus companheiros, os outros discípulos. E ele o viveu e por isso ele está aqui pregando, está ensinando para os leitores futuros, para as pessoas do futuro, que confie e que crê que Deus está aí com cada pessoa, que Deus não vai nos deixar, não vai nos abandonar, que Ele sempre estará conosco, mas que nós temos que dar muito a Ele e que Ele sim merece a honra e a glória. Então, Paulo diz aqui no verso 35, diz, quem nos separará do amor de Cristo? Eu imagino que Paulo, quando estava lá, ante o tribuno, ante Félix, ante estes governantes, ali o Senhor lhe fazia pensar, quem nos separará do amor de Cristo? O quê? Tribulação? Não. Ou uma angústia? Ou uma perseguição como a que ele viveu? Nada. Fome? Também não. Nudez? Também não. Perigo? Também não. Porque em todos estes momentos, Deus está conosco e nos leva em frente, nos guarda, nos protege. Então, se tem fome, não, porque Deus pode mandar uma ave com uma comida. Para Ele não é nada impossível. Então, não vamos morrer de fome. De nudez também não, porque Deus seguramente manda um anjo que nos traga uma roupa. É isso, um vestido. Então, ou um perigo. O Senhor está aí pronto para cortar o perigo e guardar-nos. Ou a espada, bom, a perseguição. Diz, acaso essas coisas vai nos separar do amor de Cristo? Dizia Paulo. Ele o viveu, ele o experimentou e ele seguiu em frente, triunfou, seguiu. Então, nós hoje também, a nós também, vai nos acontecer, tem nos acontecido mesmo? O Senhor tem estado conosco, nos dá bênçãos, nos tem guardado. Ele tem sido conosco, sempre defendendo-nos. Agradecemos ao nosso Deus. E diz o 36, como está escrito nos livros dos profetas, por tua causa somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então aqui os discípulos, Paulo e seus discípulos estavam dizendo ao Senhor, Senhor, está cumprindo conosco o que diz o profeta, o que diz os salmos. Quando diz, por tua causa somos mortos, nos ameaçam, diz que nos vão matar. Somos contados como ovelhas para o matadouro, Senhor. Mas é quando tu queres, porque tu nos guardarás, porque tu nos protegerás, Senhor. E assim como o Senhor os guardou, os protegeu naquele tempo, o Senhor hoje também está conosco, ajudando-nos em tudo. Bendito é o nome do Senhor. No 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Nosso Senhor, nosso Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, pode ler vocês, porque estou certo, morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o presente, nem o futuro, nada dessas coisas, diz o 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a nosso Deus. Tudo isso o viveu Paulo, bendito é o Senhor. Ele o viveu. E tudo isso Paulo foi testemunha e por isso o diz com tanta segurança. Não está mentindo. Ele está dizendo aí a verdade e nós hoje o vivemos, o desfrutamos e sentimos em nossa vida a este Deus Todo-Poderoso em nosso ser. E sentimos que este evangelho verdadeiro do reino dos céus, pregado por João Batista, pregado pelo Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus está próximo. Esse é o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho onde o Espírito Santo se manifesta,
onde o Espírito Santo vem e nos batiza, faz que falemos outros idiomas, outras línguas, se angelicais, não idiomas do mundo, senão línguas angelicais. Faz que nós tenhamos os dons espirituais e profetizemos, ou que tenhamos sonhos ou visões, ou que nós tenhamos essa convicção, essa segurança. Aqui, o que é que vai nos separar do amor do Senhor? Porque já conhecemos a Deus. Experimentamos em nossa vida que Deus sim existe e que Deus está conosco, o sentimos. Não é somente porque a Bíblia diz ou porque alguém me disse, senão porque já nós temos experimentado com nossa própria vida, nosso próprio corpo, nosso próprio ser. E por isso também afirmo que Paulo estava aqui seguro de tudo isso que ele viveu e tudo que ele ensina às pessoas. E nós dizemos, é verdade, pelo que ele viveu e experimentou, nós também estamos vivendo. Viveremos muitas coisas mais. Estaremos experimentando muitos poderes, milagres e sinais por parte de nosso Deus. Portanto, que tem que seguir o caminho do Senhor. Tem que ler a Bíblia e tem que seguir o caminho de Deus. Tem que invocar o nosso Deus verdadeiro e seguir em frente e amá-lo. E amá-lo e nós dizer isto. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor de Deus é em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é quem permite que amemos a Deus de coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus e, portanto, pois vamos orar ao nosso Pai Celestial para agradecê-lo por essa bênção tão grande que Ele nos deu hoje, depois de 2000 anos de experiências vividas daqueles apóstolos. E nós hoje também estamos vivendo essas experiências maravilhosas. Agradecemos ao nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Eterno Deus. Bendito e louvado teu nome pelos séculos dos séculos. Tu és o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Quer dizer, Senhor, que se tu ontem destes bênçãos, ordens, promessas a teu povo, a teus seguidores, hoje também fazes conosco. Que se tu ontem tivestes misericórdia e manifestastes com milagres e prodígios, hoje também o fazes conosco também, Senhor. Toda a manifestação de ontem, que se tu também castigastes a todos os desobedientes, e aos insensatos e aos rebeldes, hoje também o fazes, Senhor. Também aos insensatos e rebeldes, também tu castigas. Portanto, sabemos que tu és um Pai misericordioso, mas um Pai rigoroso, um Pai organizado, rígido, que fazes as coisas perfeitas e que tu queres que teus filhos e teus seguidores também façam o perfeito. Aqui estamos, Senhor, diante de ti, para que nos ajudes a fazer o perfeito, a viver a vida santa, a vida reta, a fazer tua vontade, a cumprir teus mandamentos, a amar-te com todo o nosso coração, a fazer todo o bom e o justo, e fazer o bem à humanidade, fazer o bem e amar aos nossos semelhantes também, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por teus ensinamentos, por tua palavra, por tuas maravilhas. Bendito Senhor. Te peço, meu Senhor, que em tua misericórdia, que estendas tua mão que cura sobre as pessoas que estão doentes, sobre os que estão hospitalizados e estão em uma cama, em um leito, doentes, com dores, com doenças incuráveis. Estendas tua mão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Para ti não há nada impossível, Senhor. Liberta, cura. Também, Senhor, para as pessoas que são vítimas de bruxarias, de feitiçarias, maldições, e que espíritos imundos os atormentam, e que puseram-lhes doenças mentais. Liberta, Senhor, também a todas essas pessoas, Senhor. Limpa, liberta e repreende espíritos maus, Senhor. Pai Santo, tudo isso te pedimos no nome glorioso de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, estendes tua mão poderosa, concede as petições, concede os desejos do coração das pessoas, petições de cada um. Abençoa, Senhor, abençoa cada um, Pai Santo, no nome glorioso de Cristo Jesus. Para Ele seja a honra, a glória e o louvor.
Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Glória ao nosso Deus. E um coro muito lindo também, que é o compromisso que nós fazemos com nosso Deus de dizer-lhe: toma nossa mão, Senhor, para seguir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra e a glória é para o nosso Deus. Muito obrigada, queridos irmãos. Deus os abençoe. Mando-lhes um forte abraço e às crianças, o beijo de costume. Que meu Deus os abençoe a todos. Obrigada aqui a vocês também. Deus os abençoe e até breve. Obrigada.